tema desse Caminhos da Reportagem é fotografia. Aliás, nunca se fotografou tanto. No planeta, a cada 2 minutos, tiramos mais fotos do que em todo o século XIX. O motivo dessa mania de se tirar tantas fotos está no bolso ou na bolsa de qualquer um de nós. Depois da invenção da foto digital e das câmeras nos celulares, qualquer um pode ser fotógrafo. Sorria, você está no Caminhos da Reportagem. Praia de Copacabana, cenário de cartão postal, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Por aqui, todos os dias, passam centenas de pessoas em busca de diversão, lazer, descanso. E aproveitam também, é claro, para tirar fotos. Luciana, você gosta de tirar fotos? Eu gosto de tirar fotos, mas mais de paisagens, assim. Não sou de ficar tirando fotos de mim mesma, assim, não gosto mesmo. Tem que estar sempre preparado, né? Para poder registrar os momentos e não deixar passar nada em branco. E você acha que com o celular ficou mais fácil tirar foto? Mais fácil e mais prático, né? Você já fotografa, já envia pelo WhatsApp e tá todo mundo sabendo onde que você está e o que você está fazendo. Você pode compartilhar com todo mundo no mesmo momento, né? Agora mesmo eu recebi do meu filho que está em Pirinópolis, Goiás, e eu estou enviando para ele aqui de Copacabana. Tá passando, você está com o celular, você já fotografa, ou está com a câmera digital mesmo, já revela não, né? Já fotografa e fica muito mais fácil, né? Não precisa ficar dependendo de revelação e às vezes a foto não fica boa, você perde a foto, né? Agora você apaga ali, já tira novamente e fica bem mais fácil. Eu particularmente gosto de tirar fotos de paisagens, fotos de pessoas, fotos de mim, muitas e muitas e muitas. Uma das primeiras fotografias de que se tem notícia foi tirada em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce. Mas o desenvolvimento da técnica fotográfica não é obra de uma só pessoa. Ao longo do tempo, ela passou por várias descobertas e melhorias que foram se somando, até que se pudesse chegar ao que hoje chamamos de fotografia. A fotografia, quando surge no século XIX, anunciada na França em 1839, a invenção de Daguerre, né? Ela traz, na verdade, uma nova forma de representação visual. Se agrega ao desenho, à pintura, imagens agora produzidas através de uma câmera, imagens que são fixadas sobre um material sensível à luz, imagens que têm uma capacidade de representar a realidade de uma maneira muito detalhada. A fotografia, ela assim que surge, é aplicada em diferentes áreas, né? Começa sendo muito utilizada na área da paisagem urbana, da paisagem natural, quer dizer, trazendo, na verdade, uma informação de locais distantes. Entretanto, a fotografia vai trazer essa informação de uma nova maneira, porque ela vai ser produzida a partir de uma câmera em que é levada ao local, o fotógrafo está presente naquela realidade, ele produz essa nova imagem através desse equipamento. Essa imagem, ela é representação, mas ela é também construída a partir da luz que é refletida daquela realidade naquele momento, né, para que se forme aquele registro fotográfico. Desde então, a essência do ato de tirar uma foto não mudou muito. Fotografar continua a ser uma tentativa de capturar um instante, na esperança de eternizá-lo. O que mudou foi a qualidade, graças ao avanço da tecnologia, que a cada dia nos oferece câmeras com maior resolução. Durante o século XIX, você também tem a aplicação do retrato. Isso se expande de uma forma muito intensiva nos estúdios, mas principalmente e quase que exclusivamente através do fotógrafo profissional. Não é uma técnica ainda que pode ser utilizada pela população como um todo, porque a fotografia amadora ainda não havia sido desenvolvida. E ela só vem surgir no final do século XIX. E a partir daí, então, esse processo se intensifica, se amplia muito o número, digamos assim, de praticantes da fotografia. A quantidade de amadores, obviamente, supera em muito a quantidade de fotógrafos profissionais. E você passa a ter, na verdade, uma nova linguagem dentro do campo da fotografia, que é trazida por esse universo que nós denominamos de fotógrafos amadores, mas que, na verdade, representa uma grande ampliação da linguagem. Sempre foi forte a relação das pessoas com a sua imagem, sua reprodução. Há um lado mítico, né? Quer dizer, encontrar o seu duplo, se ver reproduzido, era sentido na antiguidade como encontrando com a morte, ver sua própria morte.
No século XIX, era muito comum as pessoas fazerem fotografias post-mortem. O que era isso? Eram fotografias, eram registros das pessoas já falecidas, que eram feitas por fotógrafos profissionais, que arrumavam o corpo dessa pessoa para que parecesse que ela ainda estava viva e numa situação do cotidiano dela. Para que isso? Para que os familiares e as pessoas que queriam bem aquela pessoa tivessem uma memória, de certa maneira, alegre daquela pessoa. As máquinas digitais vieram com força total. Hoje, pode-se fotografar com câmeras amadoras, semiprofissionais, celulares ou tablets. Com isso, o interesse pela fotografia cresceu muito nos últimos anos. A atriz Ludmila Marinho foi fisgada por todas essas mudanças e hoje se diz viciada em fotografia. Fotografo quando eu viajo, fotografo quando eu saio com amigos, quando eu vou para show, se eu vou à praia, qualquer coisa. Aqui em casa, tipo comida, eu fotografo, tudo. Desde pequena eu sempre gostei muito de foto, eu sempre tirei foto de tudo. Até antes de ter essa coisa de celular e tal. Eu acho que é uma forma de deixar marcado, né? Tipo, tem coisas que eu não lembro, que eu vou ver foto, sei lá, de 10 anos atrás, eu fico, caraca, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? Que a gente vai esquecendo aos poucos, né? E a foto te faz trazer essa lembrança. A fotografia é um registro de uma memória. A fotografia, ela grava um momento, ela grava uma situação, ela registra pessoas em situações as mais diferentes possíveis, tanto alegres quanto tristes. Quando surgiu o digital era muito caro, mas essa coisa de você não gastar filme e você ter o resultado imediato, né, você fazer a foto e ver, para as pessoas é sensacional. Eu pessoalmente acho que vai ser uma... A gente está criando uma geração que não vai ter memória, porque todo mundo guarda as fotos no celular. Daqui a pouco você perde o celular cai no chão, não sei o que, aquelas fotos vão embora, né? O filme, o papel, ele era mais perene, assim, né, do que o digital. Agora as pessoas, né, com esse negócio da nuvem, né, de você pôr no Face, você fotografa por Face. Então isso acaba que salva um pouco, né? Fotografar tornou-se uma atividade barata, virou mania. É uma coisa do dia a dia das pessoas. Hoje, vivemos aquilo que os estudiosos chamam de geração dedo nervoso. Afinal, vivemos uma democratização ou uma banalização da fotografia? Nós estamos condenados à banalidade. A banalidade. E as fotos que fazemos fotografia agora, né, são totalmente banais. São banal. O banal nos invade, o banal nos governa, mas eu acho que nesse banal pode surgir o genial. Quem diga que quantidade gera qualidade. Num determinado instante, sim. Quer dizer, a multiplicação infinita das fotos, eu acho, vai produzir alguma coisa, um momento em que o olho seletivo aparece. Quer dizer, vai aparecer o artista da foto digital. Pode ser uma criança, como você citou, menino já muito habituado a ver, a produzir fotos, pode ser um adulto. Mas a qualidade, o qualitativo, vem do banal. É do banal. A banalização é evidente. Hoje em dia, para uma foto se destacar, ela precisa ser ainda melhor do que ela já foi. Do que ela poderia ser, porque tem tantas, aquela foto, isso eu já vi, né? Você tem acesso a tanta imagem, né, que aquilo acaba banalizando mesmo, né? Aquela coisa assim. Pra gente, então, imagina no jornal a quantidade de agências internacionais. Aí você chega lá, tem fotos do Iraque, uma criancinha sendo carregada, morta, sabe? Outra, chegaram 400 fotos naquele dia da mesma coisa. Mas isso, que era uma coisa que chegava pra gente, hoje em dia chega pro público geral, entendeu? Você abre a internet e fala, pô, quero saber do Iraque. Aí põe lá 2.000 fotos do Iraque daquele dia na rede. Então acaba essa coisa de banalizando mesmo. Para alguma coisa chamar atenção ali no meio daquilo, é mais difícil. Você tem aí, por um lado, a banalização da imagem, do ponto de vista da era pré-digital, de quem fotografava nesse momento, né? E você tem a democratização, que é um novo tempo, que é onde todo mundo fotografa, né? Hoje a gente já sabe que nesse último ano já se fotografou muito mais do que em toda a história da fotografia, né? Desde a época da invenção da fotografia, né? Isso
é muito interessante, porque é uma maneira de você, da sociedade, né, a sociedade imagética, né, que usa a imagem, né, interferir, participar, né, comentar, né, se comunicar, né, isso é poderoso. Eu acho que as duas coisas, claro, mas é algo não no sentido de valor, de um é bom, outro é ruim, tem que ser a favor de um, a favor de outro. É simplesmente uma constatação. Hoje, nessa era da chamada democratização dos meios tecnológicos, onde qualquer um tem acesso a uma câmera, de celular com uma máquina fotográfica e uma filmadora, hoje os eletrônicos se tornaram extensões dos corpos das pessoas, principalmente dessa geração que nasce do 80 para cá, que já nasceu na era da economia da informação. Na passagem do século XX para o século XXI, com a informática, com todos os processos ligados à internet, à circulação da informação e à digitalização, nós temos uma radicalização, na verdade, dessa democratização do ponto de vista da imagem. Hoje, a imagem digital nos celulares, no Instagram, em todas as formas que ela assume, né, ela representa, na verdade, uma expansão muito mais radical do que aquela que a gente viu na passagem do século XIX para o século XX, em termos de produção de imagem, né, pelas pessoas, de forma amadora, e hoje, praticamente, nós estamos num patamar que já foi previsto atrás, no início do século XX, por Moholy Nagy, que disse que no futuro o analfabeto será aquele que não sabe escrever, mas aquele que não sabe fotografar. Apesar de toda essa profusão de imagens do mundo moderno, há aquelas que chamam a atenção não apenas por seu conteúdo, mas também pela beleza plástica. É o caso do trabalho desenvolvido pelo mineiro Sebastião Salgado, um dos mais famosos fotógrafos de todo o mundo. Através das suas lentes, do seu olhar, a fotografia ganha outro status, o de obra de arte. Eu acho que a fotografia é muito mais uma linguagem. Se, no decorrer do tempo, ela for guardada como memória, não é, do que ela representou, aí sim, ela é um objeto de arte. Mas até então ela não é. Até então ela é o espelho da sociedade. Já são 11 grandes ensaios fotográficos, de 1996 até agora. Eles mostram, sempre através das nuances de fotos em preto e branco, um retrato de nosso planeta azul, como poucos fotógrafos já conseguiram. O preto e branco é uma forma de abstração, não é? Que eu tenho de poder me concentrar mais no ponto que me interessa quando eu estou fotografando. As gamas de cores sempre foram muito difíceis para mim, porque me desconcentraram muito. Ao passo que eu transformando tudo em gama de cinza, me permitiu de concentrar só nas partes que me interessavam mais. Em suas viagens pelos 5 continentes, a presença constante do ser humano, estejam eles nos grandes centros ou nos mais afastados povoados. Gente de todas as raças, religiões e idades, captada em sua essência pelas lentes de Sebastião Salgado. Não existe duas espécies humanas. Não existe uma espécie humana branca, uma espécie humana negra, uma espécie humana amarela, não é? É o mesmo animal. Nós somos o mesmo. O que é importante para um é importante para outro. Isso eu vivenciei. Olha, eu fui recebido por comunidades as mais distantes, onde eu não falava a língua, onde não me conheciam, e eu fui aceito na comunidade. Eu fui assimilado pela comunidade, eu fui assistido. Às vezes por comunidades extremamente pobres, eles não me deixaram sem alimentação, eles não me deixaram sem conforto, não me deixaram sem proteção. Então, nós somos a mesma espécie, em todos os lugares. No próximo bloco, a febre das selfies, a superexposição na rede e seus riscos. As
redes sociais se tornaram uma febre e postar fotos através delas virou rotina. O Instagram é atualmente o aplicativo mais popular entre os apaixonados por fotografia. Com apenas 4 anos de existência, já tem cerca de 200 milhões de perfis ativos. O que favoreceu essa adoção e esse crescimento muito rápido em só quase 4 anos de vida é o fato de que os smartphones, o poder de compartilhamento, o poder de conexão à internet e a possibilidade de o Instagram colocar seus amigos dentro do bolso facilitou demais esse intercâmbio de fotos. Então, a popularização do Instagram está diretamente relacionada também à popularização dos smartphones. O Instagram ele oferece uma série de filtros derivados da própria prática da fotografia, de um certo modo, né, que foram adaptados, né, para esse formato. Né. Ele utiliza o formato quadrado, que é um formato também da Rolleiflex, de uma tradição da fotografia, de um certo modo, mas ele, na verdade, permite com que qualquer usuário possa praticar certas escolhas, claro que dentro de um universo apresentado, né, pelo processo, mas essas escolhas são escolhas de natureza formal, são escolhas que mexem com aspectos estéticos da imagem e elas evidenciam, né, como a linguagem é uma linguagem que permite N processos de elaboração. Em grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014, por exemplo, o número de fotos compartilhadas, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, aumenta de forma assustadora. Não basta apenas estar presente, é preciso mostrar isso nas redes sociais. Facebook e Instagram já registram um volume muito grande diariamente de fotos postadas, né? E nesses eventos, naturalmente, esse volume cresce ainda mais. Todos os dias no Facebook são 350 milhões de fotos postadas no mundo inteiro e mais ou menos 60 milhões de fotos no Instagram. Então já é um número bastante significativo. Em eventos, até como a Copa do Mundo, que talvez seja o mais recente para a gente dar de exemplo, a gente sentiu um crescimento muito grande. E o que a gente viu? No caso de Facebook, por exemplo, o volume de conteúdo postado chegou a 3 bilhões de interação. Foi o recorde mundial do Facebook e da história. Nesses 10 anos de empresa, 3 bilhões de interações foram postadas, sendo que as fotos tiveram um papel muito grande. E você já imaginou um projeto de documentação de uma cidade através de fotografias compartilhadas pelo Instagram? É essa a proposta do projeto Rio 365, um documentário fotográfico. A ideia era incentivar cariocas e turistas a olhar, conhecer e fotografar as paisagens e os cenários da cidade maravilhosa durante um ano inteiro. O Rio 365 é um projeto de fotografia criado, como você falou, para documentar as transformações do Rio a partir do olhar das pessoas que estão no Rio de Janeiro. E a mecânica dele é muito simples. Ele aconteceu nessa primeira edição durante 365 dias e 52, que representam 52 semanas. E nessas 52 semanas a gente propôs 52 temas, a gente chamou de missões fotográficas. E assim a gente produziu um livro que eternizasse esse momento do Rio, porque ele está mudando muito rapidamente, com Copa do Mundo, com Olimpíada, obras. Então, o que era o Rio de Janeiro hoje, amanhã pode já não ser. Esse projeto é uma grande organização desses olhares todos do Rio de Janeiro e deixou a gente muito contente com todos os resultados. A gente teve mais de 100 mil fotos enviadas, tagueadas, que a gente fala, né? Porque a mecânica é muito simples. Ninguém teve que botar uma foto no envelope, mandar pelo correio para a nossa curadoria selecionar. Era uma coisa muito dinâmica. E cada foto dessa era publicada, cada foto selecionada era publicada em um dia específico. Então foram 365 dias com 365 fotos e histórias de outubro de 2012 até outubro de 2013, e agora a gente está com a segunda edição do projeto, porque o Rio de Janeiro não para de se transformar e você não consegue resumir o Rio de Janeiro em 52 temas, né? O Rio de Janeiro é muito mais do que isso. A proposta de democratização dos cliques parece mesmo ter funcionado. Tanto que uma das fotos publicadas no livro foi tirada pelo menino Pedro Kless, de 9 anos. Apesar da pouca idade, ele mostra que leva jeito para a fotografia. Seu perfil no Instagram já tem mais de 800 seguidores. Eu vi que postavam hashtags do Rio 365. Aí eu vi, queria saber como é que era, para ver como é que era. Aí eu vi que tinha uma missão da Cinelândia. Eu fui para lá justamente pela missão. Eu fui com meu pai para lá. Aí eu vi aquilo que era o amarelinho, né? Que é um bar que tem muito tempo. Aí eu resolvi tirar uma foto de lá, que é muito, todo mundo conhece. E acabei ganhando o concurso.
ser artista é, antes de tudo, raciocinar enquanto tal. E a gente sabe que talento, hoje em dia, todos nós temos. O que difere um artista do outro está na vocação. Porque para ser artista hoje você não precisa mais ter uma habilidade divina, geralmente Faber, no campo da manufatura. Basta você raciocinar. E raciocinar através da imagem, que é um dispositivo técnico que tem mais de 150 anos e que nós todos estamos completamente bombardeados, você não precisa de nenhum conhecimento muito específico, a não ser que sejam para demandas específicas de criação, né? Então, eu posso citar o exemplo do meu sobrinho, de 10 anos, que enquadra uma fotografia perfeitamente, alinhando as paralelas, encontrando o ponto de fuga. Ele pega a câmera fotográfica, coloca embaixo, fotografa assim, fotografa em cima, solta o flash na cara das pessoas. Ninguém nunca ensinou isso para ele, ninguém nunca falou para ele que isso era uma experiência estética intensa e que ele estava produzindo algo. Mas é por quê? A experiência com a imagem, ela é já algo incorporado. Hoje a gente entende que qualquer pessoa tem o potencial para ser um fotógrafo dentro do Instagram. E não só um fotógrafo, mas também um artista. A partir do momento que ele pode editar, aplicar filtro e brincar com aquela imagem, dar um ponto de vista além daquele que ele retratou no momento do clique. A gente vive um momento assim da fotografia expandida, né? O que é a fotografia expandida? Pode ser a fotografia que sai da camisa de força da questão documental, mas pode ser também a difusão, né, essa fotografia que é praticada por todos, né? Tem um historiador de fotografia, um filósofo francês vivo, que é o André Rouillet, esteve até aqui recentemente. Ele diz que essa fotografia expandida, ela é tão expandida, né, que na época do Cartier-Bresson, né, a gente dizia que a fotografia era a extensão do olhar, né? E o André Rouillet diz que a fotografia é a extensão do braço, porque quando você faz o selfie, né, todo mundo, então ele fala assim, as pessoas já estão fotografando com o corpo, né? De uns tempos para cá, não basta apenas fotografar. Cada vez mais, as pessoas querem se fotografar e se mostrar na internet. A selfie virou febre entre anônimos e famosos. Na festa do Oscar de 2014, a imagem que mais rodou o mundo foi a selfie dos astros da festa. Na África do Sul, a formalidade do tributo a Nelson Mandela, logo após sua morte, não foi obstáculo para a foto do presidente americano Barack Obama ao lado do primeiro-ministro britânico David Cameron e da primeira-ministra dinamarquesa Helle Thorning-Schmidt. A cara feia de Michelle Obama só fez com que a selfie se tornasse ainda mais compartilhada na rede. E até mesmo na órbita da Terra, há espaço para uma selfie, que o diga o astronauta americano Mike Hopkins. A imagem foi divulgada pela NASA. Eu acho que a selfie é a imagem do tempo. Cada tempo tem uma imagem, tem uma cara. Essa é a cara desse tempo, né? É um tempo narcisista. O que acontece com a fotografia, portanto, com o selfie, o autorretrato, é que é você reconfirmando a você mesmo. Há um movimento grande de narcisismo nisso. Eu chamo isso, num dos meus livros, de tecnonarcisismo. Eu penso naquela frase do Andy Warhol, que um dia, né, futuramente, todos terão seus 15 minutos de fama. E isso acontece, né? Foi uma profecia que ele fez e isso está muito claro nos dias de hoje, através das redes sociais, que as pessoas elas se preocupam muito mais com a questão da sociedade do espetáculo. Você vive aquele momento para poder compartilhar e a intenção de compartilhar é obter o maior número possível de likes, ou seja, você ser aceito pela sociedade. Porque o ser humano ele é um ser gregário, a gente vive em sociedade. Por mais que tenha essa cultura do individualismo, a nossa essência é gregária. Nós somos bichos de sociedade, digamos assim. Então, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito. E nessa sociedade da hiperexposição, isso fica muito evidente, isso fica muito forte, principalmente quando a gente pensa em imagem. De repente não é mais fotografar você mesmo apenas, é cada gesto seu, cada momento do cotidiano. É necessariamente fotografado e confirmado dessa forma. O compartilhamento é quase que natural. E essa vontade das pessoas de se tornarem públicas, se tornarem conhecidas, tem esses fenômenos de rede social
Gente que vai jantar e aí passa a ter um blog de, olha onde eu jantei, hoje eu comi isso, hoje eu comi aquilo harmonizado com esse vinho. Gente, tem gente que acompanha, né? Eu sempre digo que é ostentação, entendeu? As pessoas estão ostentando, ficam lá. E ninguém é assim, né? A não ser uma amiga minha, que é repórter, que ela fala assim, quando caiu a passarela da linha amarela lá, assim, aí ela posta umas fotos assim, olha eu aqui na cobertura, na única sombra que tem, que era debaixo de um caminhão caçamba, entendeu? Que é a única pessoa que se mostra na roubada. O resto é, olha eu aqui em Paris, olha eu em Nova York, olha eu na praia, olha eu tomando suquinho. Ninguém, né? Na roubada, ninguém se mostra. O grande problema nesses casos são as adições, os excessos, a falta do bom senso, o ridículo. Esse aqui é o problema. Fora disso, é isso mesmo. As pessoas cada vez mais querem compartilhar os seus momentos, na era de que você se integra através da rede social. E é assim. Então eu penso que a medida do que é saudável, do que é patológico, é o quanto aquela atividade ali está prejudicando o seu dia a dia. Se você começar a ter pensamentos recorrentes, invasivos, né, de que você tem que se conectar, de que você tem que fazer foto o tempo inteiro, e de você não conseguir fazer outras tarefas, você não conseguir trabalhar, você não conseguir estudar, você não conseguir se relacionar com as pessoas da sua comunidade, porque você tem que tirar a fotografia perfeita e quantas fotos forem possíveis por dia ou por hora, ou enfim, isso sim é um sinal de alerta. Necessariamente você tem que ser ratificado pelo olhar do outro, né? É o olhar do outro que lhe confirma. Postar fotos na internet virou rotina. É como se as pessoas quisessem a sua imagem estampada em um muro, para todo mundo ver. Mas tanta exposição também pode gerar riscos. A rede social é uma grande vitrine. É um grande show do eu, é uma grande revista caras eletrônica, em que cada um cria ali uma imagem que não é necessariamente o que a pessoa é, mas é como a pessoa gostaria de ser vista. Nesse ambiente que pode ser muito saudável, algumas pessoas, nesse desejo de mostrar a sua rotina, de mostrar questões profissionais ou pessoais para compartilhamento com amigos, podem se exceder. Para o menor de idade, é sempre bom ter alguns conselhos, como quando for postar, não postar fotos que evidenciem a sua rotina, não postar fotos que denotem qual é o endereço da sua casa ou de qual é o seu colégio, por exemplo, tentando sempre deixar um certo grau de ambiguidade que possa fazer com que um terceiro, tendo acesso àquele conteúdo, não venha a explorá-lo para fins ilícitos. Ou se fizer postagens que revelam um pouco mais sobre a sua rotina, faça isso apenas para amigos e, consequentemente, não tenha como amigos na rede social quem você não conhece, quem não é efetivamente um amigo. Então, acho que essa regra de cautela é muito importante na rede social como um todo. Isso vale para menores de idade, mas isso vale para adultos também. Eu não gosto de publicar fotos dos meus filhos na internet, nas redes, em excesso. Eu publico algumas fotos, eu não sou também aquela pessoa xiita que não vai publicar nada. Mas eu publico sim fotos dos meus filhos, até porque tem parentes meus que não estão perto de mim que acabam acompanhando o crescimento da minha família através das redes. Vale lembrar que nós temos usos de postagens e fotos feitas nas redes sociais para os mais diversos fins. Tanto uma situação muito triste de um sequestro que foi desencadeado justamente porque o sequestrador teve acesso à rotina da família através de postagens e fotos feitas na rede social, e uma situação não tão grave assim, mas bastante curiosa, em que uma ação judicial em que se discutia a gratuidade de justiça, ou seja, a gratuidade das custas de um processo judicial, essa gratuidade foi negada porque se viu no Facebook que a pessoa que pedia gratuidade na justiça tinha um alto padrão de vida com fotos tiradas em viagens para vários lugares do mundo. Ou seja, se você tem dinheiro para pagar as viagens, você teria dinheiro para pagar as custas de um processo. Ou seja, cuidado com o que você posta nas redes sociais. Teve assalto baseado no que o cara colocou no Facebook, o cara viu na casa da pessoa, né? Eu acho que é uma exposição muito grande, assim. Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado. Não é nenhum cuidado, né? Eu acho que é uma super exposição mesmo. Não interessa a ninguém aquilo, né? Assim, eu acho que a pessoa coloca achando, estou fazendo o máximo. É muita exposição para nada, né?
As pessoas elas se relacionam das maneiras mais diversas nas redes sociais. Mas as pessoas que eu penso que estão um pouquinho mais em risco de superexposição são pessoas que têm a baixa autoestima. São pessoas que são muito dependentes da opinião do outro, da maneira como o outro a vê. Então elas se registram o tempo inteiro, elas fazem selfies, elas expõem a sua intimidade, elas expõem o seu cotidiano numa busca sem fim por aceitação. E, por um outro lado, quanto mais like essa pessoa recebe, isso reforça essa superexposição. Quanto mais like ela recebe, mais ela se expõe. Os casos de vazamentos de fotos íntimas na internet não param de surgir. Em 31 de agosto, supostos flagrantes de nudez de diversas atrizes de Hollywood foram parar na rede. Entre as vítimas, a ganhadora do Oscar, Jennifer Lawrence. E hackers ameaçam com novas publicações. No Brasil, um caso que ganhou notoriedade foi o da atriz Carolina Dickman. Ela recorreu à justiça para que suas fotos fossem retiradas de sites. Com isso, um projeto de lei para punir crimes digitais, que tramitava na época, acabou ganhando o nome da atriz. A lei Carolina Dickman em si, ela proíbe a invasão de dispositivos informáticos sem autorização da vítima para a obtenção, adulteração de imagens, de fotos, de textos, de vídeos que possam causar danos para essa pessoa. Essas fotos estavam em seu notebook e, ao que parece do caso, ela enviou o seu notebook para conserto e ali você teria tido o vazamento dessas fotos. O caso da Carolina Dickman é um caso bastante didático em alguma medida, porque ele mostrou para grande parte da população brasileira a relevância de se preocupar, de se dar atenção a aspectos ligados à segurança das informações pessoais, das imagens, dos vídeos que são armazenados nos nossos dispositivos eletrônicos, especialmente computadores, celulares, tablets, porque são esses dispositivos que acabam servindo como repositório de informações, de situações que são preciosas para a vida da pessoa. Depois do intervalo, a foto como denúncia e o flagrante jornalístico ao alcance dos nossos dedos. Desde sua invenção, a fotografia nunca foi tão útil à sociedade. Os registros fotográficos não estão mais a serviço exclusivamente dos meios oficiais e das elites. Aliada da imprensa, tornou-se um poderoso instrumento de informação e denúncia. A fotografia é o principal, é o mais que passa a maior veracidade, né? O texto é uma coisa que pode ser, mas uma foto, uma imagem é sempre muito mais forte, né, do que... E aí essa coisa de que cada vez mais todo mundo tem um instrumento de denúncia à sua mão, né, no seu bolso, no celular. Né? Durante a Copa, em meio ao escândalo da máfia dos ingressos, coube a um estudante de direito fazer flagrante da fuga de um dos principais suspeitos de envolvimento no esquema, um alto funcionário da FIFA. Então, eu estava a caminho do trabalho quando flagrei o Raymond, o executivo, acusado de envolvimento no esquema de cambismo, com o seu advogado em um ponto de ônibus, como que está aqui atrás. E intuitivamente eu tirei a foto, mas não imaginava que fosse ter a repercussão nacional que teve. Até onde a gente sabia, né, o Raymond estava no Copacabana Palace, né, o último contato dele com a mídia, com o último registro dele, ele estava lá, né, e ele fugiu, saiu do hotel, né. E tem imagem dele, do advogado, enfim, ele saiu do hotel. Só que ele saiu do hotel depois de uma decisão da polícia, enfim. Eu sei que o advogado dele se antecipou, né, na questão do inquérito lá, né, se antecipou e tirou ele de lá, quer dizer, fugiu do hotel porque ele ia ser preso, né. Então o advogado usou essa informação privilegiada e tirou ele, né. Bom, então ele está desconectado, a gente não sabe dele, né. Nesse momento, a gente achava, quer dizer, eu pelo menos achava, conversando com outras pessoas, né, que ele ia fugir do país. O Leandro fotografou, né, e foi publicado no Jornal Globo, né. Então a foto mostra que ele ainda estava por aqui, ainda dá para pegar, ainda dá para capturar ele, né.
enfim, uma grande, né, uma boa contribuição, né? Na realidade, aquilo me surpreendeu tanto, né? O cara, não, ali a foto foi feita dentro do ônibus, o cara reconheceu lá o Raymond Williams, né? O cara sentar num ponto de ônibus, é inacreditável. Eu fiquei assim, gente, o cara tem que estar muito ligado nas notícias, entendeu? Esse cara não devia fazer direito, ele devia fazer jornalismo. Em 2013, o fotógrafo independente Vitor Dragonetti Tavares ganhou o Prêmio ESSO, maior reconhecimento da produção jornalística do país. Ele tirou essa foto durante as manifestações do mês de junho, em São Paulo. Pela primeira vez, a fotografia vencedora não foi de um profissional da grande imprensa. Sempre gostei de fotografar protesto, mas eu não sou focado em jornalismo. O que eu mais gosto de fazer é fotografar a rua, e é essa a proposta que o coletivo que eu faço parte faz. Então a gente foi pra rua fotografar o protesto com a mesma visão que a gente tinha de estar fotografando a rua, não de estar cobrindo ou estar sendo pautado para isso. A gente foi pela vontade própria de ir. E aí nesse dia, que eu acho que foi dia 11 de junho, a gente chegou no terminal Parque Dom Pedro e todo mundo tentou entrar no terminal, mas os policiais fecharam e ali começou o primeiro confronto. E aí na volta, que eu acho que o ato ia se encerrar na Sé, aconteceu esse episódio que eu não vi muito bem. Eu lembro de ver um monte de gente aglomerada. Quando eu corri para ver, essa aglomeração se abriu e o policial tava com o garoto no chão, tirando a arma. Aí quando eu pus a câmera no olho, ele tava apontando para mim, eu comecei a clicar e foi muito rápido e isso. Eu tava na hora certa no lugar certo, ou na hora errada no lugar errado, né? Num prêmio que é destinado à imprensa, né? Eu inclusive participei do grupo que julgou esse prêmio, né? Achei interessante ele, primeiro que ele estava dentro da prefeitura fazendo uma foto, ou seja, você no corredor da prefeitura, né? Quer dizer, uma ação, digamos assim, uma iniciativa ousada dele, né? Ele partiu entrou na prefeitura, tinha muita gente do lado de fora, a gente andou estudando bem essa questão da angulação, da abordagem que ele fez, como é que ele chegou, enfim, né? Se o ângulo era exclusivo ou não, né? E não é aquela foto que se espera muitas vezes, que é aquela foto que é a foto importante da cena, né? Toda situação tem começo, meio e fim, né? E a gente está sempre querendo pegar o ápice, né? Do ponto de vista da documentação jornalística, né? Às vezes você corre por um caminho paralelo e acaba conseguindo uma foto mais contundente, mais expressiva, né? Eu acho que foi o caso dele. Eu não conhecia direito essa, acho que eu já tinha ouvido falar, mas quando a Folha ligou querendo a foto, eles me falaram, ó, essa foto tem tudo para dar ESSO e tal, e ali eu fui me informar o que era. Mas mesmo assim, continuei fotografando os protestos em São Paulo, sem muito pensar nessa foto, que só quando ficou no último mês que o pessoal começou a falar que poderia dar, que eu comecei a ficar ansioso, mas não era uma coisa que estava nos planos, assim, nem imaginava que poderia. Ainda mais não sendo de nenhum jornal e com tantas fotos boas que rolaram ano passado, eu achava que aquela foto não seria a que daria o prêmio, não. A foto dele é espetacular, né? Realmente quando a gente viu, assim, né, a capa da Folha, uma foto maravilhosa, limpa e tal. Isso, quer dizer, nessas manifestações de hoje tem muitos fotógrafos, assim, e muitos fotógrafos de diversas mídias, ou de 100 mídias, ou estudantes de jornalismo, tem muitos. Você vê muitas vezes que eles se arriscam demasiadamente, assim, eles não têm uma coisa, e não são muito isentos, né? Então aquela coisa, tem sempre, eles estão no meio da confusão, e muitas vezes atrapalhando uma foto que a gente está tentando fazer mais limpa e tal. Mas faz parte do jogo, a gente só teve que se adaptar um pouco a esse grupo de pessoas a mais, porque virou cada manifestação dessa é quase uma coletiva de imprensa, assim, de tantas câmeras que tem, né? Então ficou mais difícil fotografar, é aquele cara que entra na tua frente, sabe, não tá nem aí, que existe um respeito, até uma forma de trabalhar entre os profissionais que a gente tenta não atrapalhar o outro, olha, tal. Esse pessoal é terrível, assim, mas acabam fazendo grandes fotos também, porque estão lá,
assim, não ter medo daquilo, então na verdade não tem nada na cabeça. A gente também não tem, né? Na verdade, só que a gente vai ficando mais velho e vai tendo, assim, vai tendo um treinamento, vai tendo não sei o quê, vai tendo cada vez mais, né, recurso para trabalhar e proteção. E eles não, eles estão lá, se atiram mesmo aqui. Para mim, a diferença entre o repórter cidadão e o fotógrafo profissional, né, é uma questão de credibilidade, uma questão de pacto moral com a profissão, com a categoria, porque o jornalista de redação, ou seja, o jornalista de carreira, né, ele tem um compromisso com a sociedade, assim, digamos assim, mais profundo, porque ele sabe da importância que e quanto é delicado você ser formador de opinião pública, né? Vamos dizer, para simplificar, que o repórter cidadão, no caso, ele tende a ser, ele é menos experiente, né? O jornalista, esse condicionamento diário, de você estar o tempo todo praticando esse exercício, né? Eu acho, vamos dizer assim, deixa você mais esperto, né? Surge então a pergunta: com tantas câmeras por aí e com tanta gente com vontade de fotografar, será que os jornalistas perderam a exclusividade do flagrante? O flagrante é o que nos move, né? Que é o mais interessante. Agora, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, assim, você ter um flagrante é mais importante do que você, de repente, uma foto mais trabalhada, mas que já não tem aquele impacto visual que o flagrante faz, né? Então... Isso é muito circunstancial, é uma questão de oportunidade, né? Não dá, por exemplo, para você competir. Aconteceu uma situação aqui na rua agora, né? Não dá para você competir com... nesse caso, como estava falando, com um jornalista, com um fotógrafo que sai da redação, né? Acontece uma coisa aqui na rua, imediatamente todo mundo saca da câmera e fotografa, como aconteceu com o próprio fotógrafo Luiz Cláudio Marigo, né? Que morreu na porta do hospital por falta de atendimento, né? Foi excessivamente fotografado, filmado, enfim, o processo corre com todas essas imagens de pessoas que passavam e fotografavam, né? Pessoas que estavam dentro do ônibus, né? Então isso é fabuloso, né? Você ter esse imediatismo, essa coisa registrada, né, por todo mundo, né? Isso é legal, né? Na verdade, a imagem, ela tem inúmeras aplicações, além da comunicação e da criação, do ponto de vista das artes visuais, no campo da medicina e também no campo social. Quer dizer, a imagem é usada hoje para controle, para vigilância urbana, para vigilância de propriedades. Ela é usada, inclusive, também para orientação das pessoas nos espaços urbanos. Se a gente pensar, por exemplo, no Google Street View, na forma como a imagem, né, e o mapa urbano estão hoje organizados e disponíveis nos instrumentos de mobilidade, no celular, no iPad, enfim, num tablet, né? Você tem uma combinação, quer dizer, de usos da imagem extremamente poderosos. Essas imagens são hoje geradas de forma automática. Você tem robôs fotografando, você tem drones comandados, obviamente, por operadores fazendo registros de pontos de vista inusitados. Toda a forma como você se aproxima hoje de uma realidade através da imagem é muito amplificada, né, por novos instrumentos que estão colocados aí. Você pega na fotografia pré-TV, né? O fotógrafo era um mito assim, quase que inatingível, né? Era aquele sujeito que saía, fotografava, viajava, se deslocava para um lugar, fotografava, trazia aquelas imagens, né? E publicava, e só ele tinha feito aquilo. Quer dizer, era quase que o representante nosso, botando o olho dele lá, né? Enfim, isso era uma conexão muito intensa, né? E Robert Capa, da Magnum, né, fotógrafo de guerra, né, é um grande mito, né, um cara que todo mundo fala, pô, Robert Capa, né, enfim, né. E hoje eu acho que a gente vive um momento, eu tenho a sensação, eu tenho a impressão de que, falando mais do ponto de vista doméstico, né, eu tenho a impressão que a gente está vivendo os últimos mitos do jornalismo, por exemplo, né? Que é o caso do Evandro Teixeira, do Walter Firmo, né? Eu acho que essa geração que vem, que já está aqui, claro, né? Estou falando de pessoas mais velhas,
né, elas já não vão ter essa aura de mito, não vão ter essa postura mítica, entendeu? O cara que vai, que fez, que atravessou a Amazônia, que escalou o pico tal, e para fotografar o pico da neblina e conta uma história incrível, né? Eu acho que hoje, como todo mundo pode fazer isso, né? A gente aos poucos vai diluindo essa ideia do mito. A sociedade já conquistou o direito de se expressar visualmente, isso é um direito já conquistado, não adianta a gente ficar aqui discutindo se banaliza ou não, isso já é um fato, entende? Então acho que a gente tem que ir daí para frente, né? Isso já tem um salto positivo, né? E a história vai deixando os resíduos, a gente vai digerindo e produzindo coisas novas. Isso acho que é uma evolução natural, né? No centro do Rio de Janeiro, o encontro de duas gerações. De um lado, o veterano e premiado fotógrafo Evandro Teixeira, autor de imagens que marcaram a história do jornalismo brasileiro. Do outro, o jovem Vitor Emanuel, de apenas 15 anos. O passado analógico e o presente digital trocaram experiências e equipamentos. O desafio de Vitor era usar a câmera Leica, de Evandro. Já o fotógrafo teria que manusear, pela primeira vez, a câmera do celular do menino. Operar esse celular aqui, eu nunca peguei um celular para fotografar, é a primeira vez, então sempre eu não sabia qual era o lado da câmera e clicar e sei lá, foi complicado, mas eu acho que deve ter saído alguma coisa, eu espero que saia alguma foto. Vitor, o que você achou? Achei legal, aprendi bem, é bem legal e é mais simples do que parece usar uma câmera dessas. Quando você vê, parece que é muito complicado, tem que ver como é que vão ficar as fotos, porque não saem agora, demora um tempo. Foi uma experiência única, eu acho que foi agradável. Aí um futuro aluno da fotografia, eu acho que ele pela primeira vez ele pegou uma Leica, que é uma das câmeras mais importantes do mundo, e é claro que até quem fotógrafos conhecidos que estão acostumados com digitais para operar com aquela câmera é dificílimo. Mas eu acho que ele saiu bem, vamos ver o resultado. Eu fiquei muito feliz de participar com ele dessa experiência única aqui no Rio de Janeiro. Independente da tecnologia, do equipamento utilizado e até da idade de quem clica uma foto, uma coisa é certa: a essência da fotografia, que está no olhar do fotógrafo, nunca vai morrer. A fotografia é uma forma de vida. Um fotógrafo, quando ele faz uma intervenção, ele faz com a história dele, ele faz com a ideologia, faz com a ética. Então, o resultado disso, não é essa escritura que é a fotografia, é a história da vida dele, é a história do que ele está fotografando, do que ele está apresentando. É algo muito especial a fotografia. Eu acho que você precisa andar muito, você precisa assistir muito, você precisa participar muito para que a fotografia venha a você. É preciso esperar que ela aconteça.